Bom, já foi apresentado, né? Assim, quem quiser saber mais sobre mim, só usar o Google, né? Com o nome desses é fácil de me achar, né? Como disse uma vez um amigo meu que chama Fioravante, nosso nome é a chave primária em banco de dados, né? Então é fácil de achar a gente. Mas é isso, eu também trabalho na RSA e organizo um evento a B-Sides, né? A gente já comentou. Né? Na minha palestra, que eu preparei para vocês para hoje, falar sobre mega vazamentos de dados, né? Qual que é o impacto disso, principalmente para as empresas e tal, né? Então, o que são esses vazamentos aí? Eu até agradeço, porque muito do que eu vou falar, o pessoal aqui já falou um pouquinho, né? Não foi combinado, mas como esse é um assunto recente, né? E que está constantemente na mídia, acaba que todo mundo se preocupa com isso também. Então, assim, minha ideia é falar dos mega vazamentos de dados, né? Ou seja, de alguns anos para cá, de poucos anos para cá, na verdade, a quantidade de informações roubadas do mais diverso tipo de empresas, assim, beira o assustador, né? A gente, há pouco tempo atrás, ficou assustado quando vazaram 70 milhões de dados da Target, né, que é uma das grandes cadeias de supermercados dos Estados Unidos, a segunda maior. Mas aqui eu mostrei só alguns, a pontinha do iceberg, né, de alguns dos maiores vazamentos, e pegando só assim, os sites e empresas mais conhecidos. Né? Quem aqui já usou o LinkedIn? Né? Suponho que vários de vocês já usaram ou conhecem. Né? Então vazaram senhas do LinkedIn há pouco tempo atrás. Né? Esse Home Depot também é uma grande cadeia de lojas, né, que vende coisas para casa lá nos Estados Unidos. É tipo a Leroy Merlin nossa, né? C&C e por aí vai. MySpace, para quem lembra, né, na época que a internet funcionava a carvão, né, o MySpace ele foi o bisavô das redes sociais. Né? Quem aqui chegou a ter perfil no MySpace? Né? Tá entregando a idade. Tá? E há pouco tempo atrás, olha que absurdo, assim, tipo, acho que foi ano passado, né, vazou as senhas do MySpace. Ou seja, para quem tinha conta no MySpace há 5, 6, 7, 8 anos atrás, vazou agora as suas senhas. E para quem não tem o hábito de ficar trocando senha periodicamente e usa a mesma senha para tudo, né, um atacante pode pegar a sua senha que você usou no MySpace há 5, 10 anos atrás e testar no seu perfil no LinkedIn, na sua conta no Gmail, por aí vai, e mais cedo ou mais tarde, eventualmente, por um azar nosso ou um descuido, consegue acessar isso daí. A TJX também, 94 milhões de dados de cartões de crédito, também uma das grandes redes lá de venda de roupas e coisas para o lar, assim, dos Estados Unidos. O eBay, né, acho que alguém já ouviu falar também do eBay, né, vazou senha também. Então, assim, você vê que assim, a gente que nesses exemplos que eu peguei assim, casos de milhões de dados vazados, milhões, assim, não é 1000, é milhão, é gente pra caramba. Mas assim, todo dia tem notícia de uma grande empresa, ou rede de supermercados, rede de restaurantes, cadeia de hotel. Essa Heartland aqui, que teve 130 milhões de dados roubados recentemente, é uma grande seguradora nos Estados Unidos, ou seja, o cara faz seguro de vida, e está lá os seus dados vazados aí. Né? Mas se alguém acha que esse número é feio, é porque ainda não viu direitinho o Yahoo. Né? O Yahoo bateu todos os recordes, ele falou assim, aqui não tem para ninguém, né? Quem manda na internet sou eu, se é para vazar, vazo eu, entendeu? Aí, tipo, recentemente, ano passado saiu notícia de que 500 milhões de dados de e-mails, né, de usuários do Yahoo vazaram e tal. Isso, sim, a notícia saiu recentemente, mas foi um vazamento de 2012 e 2013, né? Foi consequência de um cyberataque de 2012 e 2013. Aí eles foram investigar e descobriram que teve outro ataque, né, mais ou menos na mesma época, que não eram 500 mil, eram 1 bilhão de e-mails que foram, né, de dados de usuários que foram vazados. Aí semana passada, se não me engano, ou essa semana, saiu a notícia de que não, eles fizeram a recontagem, na verdade foi todo mundo, velho, foi 3 bilhões de gente, né, de usuários do Yahoo, tiveram seus dados roubados, entendeu? O que eu estou dizendo de dados? É seu e-mail, sua senha, as suas perguntas secretas.
Sabe aquela coisa, tipo assim, se você não quer perder a senha, né? Cadastra uma pergunta aqui, do tipo, qual que foi o nome do meu primeiro cachorro, a cor do meu primeiro carro, tal, vazou isso tudo também. Tá? 3 bilhões. 3 bilhões, se alguém aqui duvida que é gente pra caramba, 3 bilhões é 1/3 da população da Terra. Tá? Se você for no Google hoje, procura lá. População da Terra, tá mais ou menos 7,5 bilhões aí de gente. Assim, contando todo mundo, né? Incluindo o pessoal lá da África que não tem internet, né? Então, assim, se eu tirar todo mundo assim que não tem internet, ou que é jovem demais ou velho demais para usar a internet, é gente pra caramba. É quase todo mundo que tem acesso à internet tá nessa contagem aí. Então, é muita gente aí que teve informação roubada, né? Isso significa que, assim, estatisticamente falando, a gente tem mais ou menos 8.100 dados pessoais roubados e vazados por minuto. Né? Essa é o número mágico aí que a gente tem de estatística, né, de qual que é o impacto aí de vazamento de dados aí. É muita gente com informação que você usa em sites, em serviços online, e que eventualmente esse serviço aí é invadido, hackeado, tem alguma vulnerabilidade, alguém descobre, tem acesso a essa informação, ou divulga, ou guarda para fazer fraude, alguma coisa assim. Então é muita gente aí que tem suas informações expostas a cada minuto aí. Né? Então, assim, praticamente qualquer um de nós aqui, provavelmente todos nós aqui no auditório aqui, inclusive quem está aí online assistindo a gente está num desses vazamentos aí. Tem até um site que eu vou botar no último slide como referência, que chama Have I Been Pwned? É um site sério, tá? Apesar de não parecer, mas é um site que um pesquisador da Microsoft criou, que ele coleta esses vazamentos de dados, aí você põe lá o seu e-mail, e ele diz se seu e-mail já constou em algum vazamento de dados. Tá? No último slide tem o link lá, haveibeenpwned.com.org, se não me engano. Você coloca lá e ele fala, ó, né, seu e-mail vazou no vazamento do Yahoo, do LinkedIn, blá, 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 e dá uns exemplos lá. Então é uma referência legal aí para depois consultar. E aí, recentemente, na verdade, exatamente há um mês atrás, teve esse vazamento de dados aí da Equifax que, para os meus colegas lá dos Estados Unidos, eu vi que assim, a galera ficou chacoalhada mesmo, assim, tipo, foi aquela coisa que realmente deu medo na galera. A Equifax, para vocês terem uma ideia, a gente aqui no Brasil não conhece, mas eles são como se fosse a Serasa dos americanos, né? É a empresa que você vai lá para fazer análise de crédito, você quer pedir um empréstimo, né? O banco vai consultar a Equifax, é a maior empresa que faz isso lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, você quer pedir um empréstimo, o banco vai lá e consulta no Equifax. O Anquises está com o nome sujo, está devendo alguma coisa na praça, tal, né? Você quer limpar o seu nome, você vai lá no Equifax, negocia a dívida, etc. Então, assim, é uma empresa que ela tem os seus dados pessoais atualizados, né? Tem informação sua de crédito, de dívida, dados financeiros, etc. Então, são dados extremamente sensíveis que dá frio na espinha só de imaginar que essa informação pode ter vazado. E aí eles anunciaram, olha, gente, foi mal, né? Eu tinha um servidor web aqui que estava exposto na internet, ele estava rodando Apache com struts, estava desatualizado fazia 2 meses, esqueci de atualizar, né? E aí alguém acessou esse site e conseguiu, dentro desse site, baixar informações de 143 milhões, né, de clientes cadastrados aqui no Equifax, que era o nosso portal que a gente usava para fazer renegociação de dívida, coisa pouca, quase ninguém usava. Tá? E aí, né, entre maio, mais ou menos metade de maio até julho, né, desse ano, alguém entrou lá e baixou tudo. Tá? Foi mal, certo? Aí aquela coisa que a gente já comentou aqui no RoadSec, né? As ações da empresa caiu pra caramba, tal, deu uma bafafá, etc. Né? Além desses 143 milhões de dados, teve dados de 209 mil cartões de crédito também. Né? E 143 milhões de números de dados pessoais, isso nos Estados Unidos, a imprensa falou bastante, isso é quase metade da população americana, 44% da população americana. Mas isso é a população como um todo, né? Inclusive o nenenzinho que acabou de nascer, que nem tem conta em banco ainda, conta nesses 44%. Se eu considerar quem tem só acima de 20 anos de idade para mais, né? Que seria gente que, sabe, já deve ter uma conta em banco, já deve estar começando a trabalhar alguma coisa, já passa a ser 58% da população americana. Se eu fizer uma outra conta de padeiro e considerar, digamos assim, população economicamente ativa, né? Digamos assim, a galera que trabalha, tem dinheiro e tal, ainda não se aposentou totalmente, isso é 72% da população. Né? Ou seja, praticamente 3 em cada 4 pessoas, né, dos americanos lá que trabalham, né, tiveram suas informações pessoais vazadas
nesse caso aqui da Equifax. Por isso que é um negócio preocupante lá para os gringos, né? Por isso que eu vi meus colegas que trabalham lá nos Estados Unidos, a galera realmente preocupada, assustada com relação a esse vazamento de dados. É como se, né, de cada 4 pessoas aqui do auditório, né, olha para os seus 3 colegas do lado, esses 3 aí tiveram as informações pessoais vazadas. Né? Você teve sorte de que não, mas os outros 3 aí do seu lado se fuderam. Tá? Para o pessoal que está online, você olha para casa aí, vê o sofá de casa, tal, vê se o pessoal que está lá assistindo na internet com você tal, e como faz essa conta também. Então é bastante gente. O que isso significa? Né? Assim, o que foram que vazou? É nome, né? Dados pessoais principalmente. É nome, que é o pessoal chama de Social Security Number, né? Que é o equivalente ao nosso CPF, ou seja, o número que identifica você frente à Receita e sistemas financeiros, é o seu ID financeiro, né? Data de nascimento, endereço, carteira de motorista. Além que eu comentei de cartão de crédito de algumas pessoas. Então, assim, são informações que qualquer criminoso, cybercriminoso, fraudador consegue, em cima disso, fazer bastante coisa, assim, porque, de novo, são informações confiáveis, são informações válidas, informações reais, né, sim. Você não tem aquela base de dados que metade é lixo, outra metade está desatualizada. Não, isso aqui são dados confiáveis e precisos aí da população americana. Né? E aí, como que as empresas podem fazer quando vê um vazamento desses? Né? De repente, você olha assim, toda a sua base de clientes, 2/3 dela, 3/4 dela, né, 75% teve seus dados pessoais vazados aí em outro vazamento, isso pode impactar o seu negócio também. O que você poderia fazer, né? O cybercrime, ele pega essas informações e faz assim vários tipos de fraude. As 3 que eu considero as principais são o quê? Roubo de identidade, ou seja, eu tenho os seus dados pessoais, né, eu vou lá e crio um cadastro novo em seu nome. Eu crio uma conta nova em seu nome, eu crio uma conta bancária em seu nome, eu pego um empréstimo em seu nome, tem todas as informações. É super fácil eu fazer uma identidade falsa baseado nas suas informações pessoais, né, se eu tenho todas essas informações pessoais de bandeja na minha mão. Né, um criminoso, um fraudador especialista nisso, ele faz isso assim com o pé nas costas. Isso não acontece, isso não existe só por causa da internet. Né, falsidade ideológica existe assim desde que o mundo é mundo. Tá? Mas com a internet fica extremamente mais fácil, extremamente mais eficiente. E, de novo, todas as informações estão aí na sua mão, né, de bandeja. Ou o que eu posso fazer também, já que eu tenho todos os seus dados pessoais, eu posso fazer roubo de conta. Ou seja, eu sei que você tem conta de e-mail, sei lá, no Yahoo e sua senha é tal, eu posso tentar acessar essa sua conta. Ou eu sei que você tem uma conta em banco e daí eu vou testar suas informações pessoais como sendo senha, ou eu vou ligar no call center e falar, oi, aqui é o Anquises, né? Você vê lá nos dados roubados, mas o meu endereço é tal, meu RG é tal, né? Com poucas informações, de repente você consegue enganar o cara do call center e pegar a conta da sua vítima aí para você, trocar senha e fazer a festa. Ou então, que eu vou comentar também, os ataques direcionados, né? O famoso spear phishing, né? Ou seja, o phishing direcionado. Ou seja, eu vou pegar o seu nome, seu e-mail e te mandar um phishing falando, né? Ô Felipe, né? Você que trabalha na Trend, a gente tem um plano de empréstimo especializado para você, né? Eu faço uma pesquisinha rápida, eu sei que a Trend, de repente, sei lá, usa o banco tal, já bota o logo do banco tal e fala assim, ó, clique aqui, né, para você ter um empréstimo especial para você, com taxas reduzidas, tal, de repente você está apertado lá, né, você está cheio de filho, tal, né, o cara não trabalha, só faz filho, né, vai lá, né, e ele clica lá, né, gaúcho carente, né, então vai lá, faz um monte de filho, e aí vai lá, né, e eu tenho os dados direcionados lá e faço um ataque direcionado para ele, para a empresa dele, e por aí vai. Então, todos esses dados que vazam, sim, são usados diariamente, frequentemente, pelos cybercriminosos em vários tipos de golpes, e esses são os 3 principais aí que nos preocupam. E aí a gente listei aqui, né, assim, seria talvez assim, 5 dicas principais, né, que eu vou detalhar nos próximos slides. Né, entender o que está à venda em termos de dados, o impacto disso, né, começar a ter que a gente vai ser obrigado a usar várias formas de identificar um usuário, não basta só usar usuário e senha, porque isso vaza direto em tudo quanto é lugar. Essas informações são testadas o tempo todo, né? Vem o roubo de identidade e aí também os ataques direcionados, principalmente através de phishing e malware. Quando eu falo aqui né, que os nossos dados estão à venda na Dark Web, né, ou seja, o cybercrime ele usa muito fóruns no mundo underground para trocar essas informações. Alguém vai lá, rouba os dados de uma empresa, ou
com phishing, rouba informações bancárias de alguém e revende isso daí para outras pessoas que vão fazer fraude. Porque não necessariamente o cara que sabe fazer um phishing e roubar informação, ele sabe fazer uma fraude financeira e obter esse dinheiro, e lavar esse dinheiro e por aí vai. E não necessariamente o cara que já está acostumado a fazer fraude financeira, tem conta laranja e um monte de banco para fazer transferência, ele sabe fazer um phishing e obter essa informação, obter dados de cartões de crédito, por aí vai. Então, no mundo underground, existem vários fóruns, né, assim, centenas de fóruns, onde as pessoas compram e vendem informações roubadas. E todas essas informações têm preço, né? Tem, assim, todos os fabricantes de segurança, eles fazem essas tabelinhas com preço médio de informações roubadas em fóruns underground. Essa aqui foi criada pela RSA há pouco tempo, né? Então, sei lá, uns dados de cartões de crédito, eles começam a valer mais ou menos $10, né, para uns cartões de crédito mais lento de um banco mais comum. Mas se for um cartão de crédito premium, com o saldo grande, isso pode valer até $100, por exemplo, um número de cartão de crédito, né, porque da quantidade de coisa de fraude que eu posso fazer com relação a isso. Comprar uma identidade falsa pode custar $15, né? Eu tenho os dados pessoais lá e faço uma identidade falsa com relação a isso. Contas no e-commerce, né, dependendo da qualidade da conta e do e-commerce, pode custar de $2 a $10 no mercado underground, você comprando e vendendo essas informações. Conta em banco, né, e dados de cartões de, né, ou operadores de cartão de crédito pode valer $150, $300, dependendo do saldo da conta. Então são informações aí que são vendidas no mundo underground o tempo todo e constantemente. Por exemplo, no caso do Equifax, assim, poucos dias depois, acho que 2 dias depois, já tinha um paste bin lá de um cara dizendo que tinha informação da Equifax e estava a fim de vender. Né? Tinha um e-mail do cara, entra em contato comigo, aqui tem uns exemplos de informações, né? Social Security Numbers, um dado de um usuário aqui, para ele dizer assim, olha, eu tenho dados válidos, né? Dá uma conferida aqui, são dados reais, né? Isso é só uma pequena amostra, e eu estou vendendo essas informações aí. Se o cara realmente é um vendedor verdadeiro ou não, né? Depois quando você entrar em contato com o cara e tentar comprar, você vai descobrir. Mas já tem gente dizendo que está querendo vender essas informações, que teve acesso e quer vender essas informações. No caso de uma informação desse tipo, informação de alta qualidade, confiável, de clientes, né, isso daí pode valer em fóruns underground facilmente de $20 a $65 por informação de cada pessoa. Né? E obviamente, né, em cima de cada informação dessa, o cara vai conseguir fraudar muito mais do que esses $20 a $65. Né? O retorno do investimento é muito alto aí no mundo do crime cibernético. Só que o grande problema hoje é o quê? Né? Devido àquele monte de vazamento de informações que a gente tem o tempo todo, hoje, assim, os cybercriminosos têm informação demais nas mãos. Os caras estão com um DDoS de informação roubada, né? Então, assim, consequentemente, o que acontece? Hoje existem, assim, que nem eu comentei, centenas de fóruns na Dark Web, ou até em redes sociais, né, onde o pessoal compra e vende informações roubadas. Então, por exemplo, se você vai no Facebook, né, e dá uma pesquisada por Carder ou, né, hacker, etc., você acha comunidades onde o pessoal faz anúncio de compra e venda de informações criminosas em fóruns do Facebook, ou seja, a pessoa não precisa nem se preocupar em ir na Dark Web, usar Tor, né, usar o Bitcoin além da Foxbit para vender e comprar essas informações. Né. Tem tanta informação disponível na mão dos cybercriminosos que eles estão assim, tipo... É muito fácil você achar fóruns e posts de gente comprando e vendendo essas informações, né? Tem já um excesso aí de dados à venda. Inclusive, isso às vezes, né, quem trabalha muito nessa área de inteligência, monitorando esses fóruns, etc., é comum você até ver assim, tipo, quando tem um mega vazamento de dados, assim, né, o preço médio dos dados começa a cair, né? Porque o cara tem tanta informação que ele começa a vender mais baratinho, né? Então tem até flutuação de câmbio aí de quanto custa uma identidade roubada, um número de cartão de crédito roubado. Mas enfim, você tem muita gente aí comprando e vendendo essas informações em toda a internet. Então fica muito fácil para o cybercriminoso cometer uma fraude com relação a isso, né? Usando seus dados pessoais, seus dados de cartão, seus dados de login em contas e por aí vai. E aí para nós, empresa, vem o desafio, né? Como que eu vou identificar o meu usuário se eu sei que de repente aquele e-mail que ele usa para se identificar, aquela senha pode ter vazado em outro vazamento que não tem nada a ver com o meu negócio, né? Só que os usuários, infelizmente, têm o hábito, a grande maioria tem o hábito de usar as mesmas senhas para praticamente tudo, né? Então o cara faz um cadastro em 10 sites, usa sempre a mesma senha, porque também quem consegue memorizar
tantas senhas que você usa no dia a dia, né? Alguém aqui já tentou um dia fazer uma listagem de todas as senhas que você tem em todos os sites? Alguém já tentou? Eu tentei fazer uma vez, eu comecei a esquecer a senha, deu desespero, velho. Tipo, eu cheguei mais ou menos no 10º, né, já comecei a esquecer senha. Então, assim, para cada conta bancária que você tem, às vezes você tem 2, 3, né, uma do banco que você gosta, outra do banco que você recebe o salário, né, então já começa com 2, pelo menos, né. E às vezes você tem obrigado a ter uma terceira, que é do banco que você faz o financiamento do carro, da casa, ou sei lá o quê. E aí, para cada banco você tem pelo menos umas 3 senhas, né? A senha do cartão, a senha da internet e a senha de transacionar na internet. Você já começa no mínimo com 3 senhas. Né? Cada cartão de crédito que você tiver é uma outra senha, e nem todo cartão de crédito permite você trocar a senha. Né? A senha do teu vale-refeição já é outra senha. Né? Eu ainda não comecei a chegar no mundo internet. Né? Então você tem a senha do Facebook, a senha do LinkedIn, do seu e-mail. Se você tiver só um e-mail é só uma senha, mas normalmente a gente tem 2, 3, 4 e-mails. Né? São 2, 3, 4 senhas. Então assim, eu desafio vocês, tenta botar no papel todas as senhas que você tem em todos os sites. Né? Cara, assim, você dá desespero, você começa a esquecer, porque é muita senha. Então, assim, o que o usuário médio faz? Né? O que o usuário comum do dia a dia faz? Né? O que a minha mãe faz? O que a mãe de todo mundo aqui faz? O que a mãe do cara que está online ali faz também? Né? Usa a mesma senha para tudo. Né? Você cria uma senha só, né? E usa essa senha em vários sites. Então, se a minha senha que eu uso aqui na empresa, no sistema da empresa, né? É a mesma de todo quanto é lugar, e de repente a senha do LinkedIn vazou num vazamento do LinkedIn, que não tem nada a ver com o LinkedIn, por exemplo, ou com o Yahoo, né? Aquela senha do Yahoo de 2012, o cara está usando a mesma senha hoje no meu site, no meu e-commerce e por aí vai. Então eu não posso mais confiar só no usuário e senha, que é o que a gente sempre usava até agora para identificar os usuários. Tem que tentar botar o máximo possível de variáveis para ter certeza que aquela pessoa que está se autenticando realmente é ela. Isso é o buzzword que a gente chama hoje de Identity Assurance, né? Como que eu vou garantir a identidade daquela pessoa. Ou seja, eu tenho que pegar o nome do usuário, a senha, o dado de geolocalização. Então o Anquises normalmente faz login de São Paulo, né? Dado de comportamento, então assim, ele costuma fazer login durante o dia ou à noite, ou ele só faz transação no Internet Banking à noite, por exemplo. Então você vai ter que começar a casar isso tudo para você ter um mínimo de garantia de que aquele usuário é aquele usuário, né? Duplo fator de autenticação, né? Quem aqui tem duplo fator de autenticação, por exemplo, no Facebook, Gmail, essas coisas? Tem que ter, porque é extremamente fácil você roubar a senha de alguém no Facebook e no Gmail, por exemplo, né? Então, mesmo o usuário leigo, comum, que não é técnico, que não trabalha com segurança, ele tem que agora começar a se preocupar em usar duplo fator de autenticação da senha, né? Biometria, né? A nossa facilidade hoje é que a biometria no celular é uma coisa fácil de usar, está disponível para os usuários, né? Exceto para quem vai comprar o iPhone 10, né? Eu vou usar a biometria facial e aí já tem toda aquela polêmica, você tem que dormir de máscara para a esposa não poder deslocar o seu iPhone e ver seu WhatsApp à noite e tal, né? Mas a biometria do dedão, né, no celular já está bem popularizado, né? Então assim, agora que está começando a popularizar essa tecnologia, agora, assim, tipo de 2 anos para cá. Mas o usuário comum ele tem que começar a se preocupar com isso também. E se eu estou querendo prover um serviço com um pouco mais de segurança, eu tenho que começar a ter suporte à biometria no celular também para o cara acessar o meu site mobile, por exemplo. Né? E por que não? Essa é uma facilidade que eu tenho para identificar o usuário. Informações do dispositivo, então aqui você sempre navega usando um iPhone ou um Android em tal versão, né? De repente ele está navegando usando um computador com macOS. Mas o cara não é maquimaníaco, então ele não deve ser ele, né? Ou ele está acessando o meu Internet Banking usando um Linux, então se é Linux é racudão, né? Vindo de um IP da rede Tor. Então você começa a casar essas informações para tentar identificar se aquele usuário realmente é quem é, ou se é um acesso suspeito. Então assim, para nós, para as empresas, a gente começa a ter uma dificuldade muito grande de identificar o usuário com certeza. E de novo, todas essas informações aí que antes eu confiava estão facilmente acessíveis na internet. Até informações pessoais também estão vazando nesses mega vazamentos. E aí o que acontece? Né? Já vem o básico, né? A coisa mais fácil do mundo é você testar credenciais, né, em sites. Então assim, tem dezenas de ferramentas online que você baixa, freeware, que você, né, faz teste automatizado, você dá uma lista de usuários, uma lista de senhas, e a ferramenta testa para você,
Né? Esse aqui é uma das centenas, né? Chama Sentry MBA, que é uma ferramenta que, inclusive, teve um blog da RSA há pouco tempo atrás, falando sobre essa ferramenta e tal. Mas existem dezenas, né? Você bota lá, né, sua lista de usuários e senhas e ele vai lá e testa para você. Você dá o nome do site, né, que você quer testar, né, o URL dele e tal, ele vai lá e testa automaticamente para você usuários e senhas. Coisa mais trivial que existe aí, né? Ferramentas como essa existem há muitos anos aí à disposição de todo mundo. Né? E aí esse aqui é um caso, por exemplo, de um cliente nosso da RSA, né, que é um e-commerce, né, como todo e-commerce que a gente conhece. A identificação do usuário é baseada no seu e-mail, né? Quando você vai se cadastrar, sei lá, Americanas, Submarino, pensa em um e-commerce aí, você não vai se cadastrar baseado, né, no seu e-mail como identificação. Então, de novo, a coisa mais fácil do mundo também é achar lista de usuários, né, de e-mails e senhas disponíveis na internet que vazou de algum lugar. Então, o que alguém fez? Alguém pegou 200 mil, né, uma lista com 200 mil e-mails e senhas, né? Então estava lá, né, sei lá, anquises@yahoo e a senha ABC123, né? Felipe @trendmicro, senha eu sou Racudão, né? Ninguém me invade, por exemplo, né? Ele achava que era, né? Ele achava que a senha era segura, agora que vazou não é mais, tá? Tá lá, né? O Felipe Proteus, né? Senha Boy Magia da Segurança, caso alguém não saiba, esse é o apelido dele, tá? Ele não está aqui, que pena, ele perdeu a zoeira com ele, mas está gravado. Então alguém pegou uma lista com 200 mil e-mails e senhas, né, que vazou de algum lugar e testou nesse site de e-commerce. Então, para cada usuário, ele dava um hit lá na página de login, né? Usuário Proteus, senha Boa Magia da Segurança, passou, né? Usuário Anquises, ABC123, passou, né? Felipe Racudão, não passou porque trocou a senha, beleza. Tá? E aí testou lá, né, para cada usuário aqui, né, para cada conta de e-mail, testou a senha que estava conhecida daquele cara que vazou, né? E aí depois no final do dia, das 200 mil contas, ele tinha acesso a 18 mil. Isso é dado real de um cliente nosso aqui. Tá? Que eu não vou falar o nome, né, senão não poderia dar esse exemplo. Tá? Mas aí assim, imagina que você é um cybercriminoso e do dia para a noite, literalmente, você tem acesso a 18 mil contas no e-commerce. Né? Gente com cadastro, com histórico de compra, histórico de venda, né? De compra, né? Então o que acontece? Você aproveita isso e começa a fazer compra, pega dados de cartão de crédito roubado, né? Usa algumas dessas 18 mil contas e começa a comprar coisa e depois você revende isso daí e ganha dinheiro pra caramba, muito fácil. Né? E se você é o e-commerce, o que você faz? Se você tem capacidade de identificar esse tipo de coisa, o que você faz? Você vai nesses 18 mil usuários aqui, né? E proativamente, antes que o fraudador acesse a conta dele e comece a fazer fraude, você vai lá, pede para o usuário trocar senha, bloqueia aquele usuário, ou faz alguma campanha, você consegue intervir, né? Ou bota uma monitoração bem restrita em cima disso daí, que é uma coisa que é muito comum também no mundo de e-commerce, para quem trabalha aqui com e-commerce, ou da consultoria para empresa de e-commerce. O e-commerce é uma eterna briga entre área de negócio que quer vender, né, e área de segurança que quer proteger. E normalmente a área de negócio sempre ganha essa briga. Porque no e-commerce é muito fácil o usuário chegar lá, qualquer probleminha que tem, ele desiste de comprar e vai comprar no seu concorrente. Né? Você está aberto, você já abriu a aba lá do Submarino, da Americanas e da Amazon para comparar preço, né? Você tentou comprar num. Está pedindo muita informação, você vai para o próximo. Né? Então, na área de e-commerce, é muito complicado para a área de segurança botar qualquer tipo de restrição, de controle, etc. Então, se você tem facilidade de identificar que tem um usuário comprometido antes dele começar a fazer fraude, você pode de repente não intervir diretamente no usuário, mas você pode de repente monitorar o cara, né, acompanhar, porque se acontecer alguma coisa estranha, eu já estou preparado sabendo que aquele cara provavelmente vai ter um problema daqui a pouquinho. Tá? Então é uma coisa importante você conseguir proativamente identificar esse tipo de coisa. E de novo, assim, fazer esse tipo de teste é extremamente rápido, com uma ferramentazinha que você baixa na internet, você faz esse teste de 200 mil contas em mais ou menos 2 horas. Tá? Não é nada complicado. E o fraudador faz isso. Tá? Faz isso o tempo todo, o dia inteiro, contra todos os nossos sites. Se você acha que não faz contra o seu, é porque você não está monitorando. Mas se você começar a monitorar, né, você vai ficar careca, né, igual alguns dos palestrantes aqui desse evento. E aí, uma vez que tem essa identificação, você consegue fazer isso daí, qual que é o próximo passo? É monitorar, né, os nossos usuários, né, com relação à preocupação de roubo de identidade, né, e acessos indevidos. O que é o roubo de identidade, então? Né? Imagina que assim, eu tenho uma base da Equifax.
Daí vocês vão falar assim, Anquises, mas aqui eu só tenho nome, data de nascimento, endereço, dado, né, o CPF e a licença de motorista. Eu não consigo fazer muita fraude com relação a isso, né? Se eu não sou um cara especialista em fazer fraude de roubo de identidade só com essas informações. Aí o que você faz? Você que é um pouquinho mais esperto do que a média, né? Você começa a casar essas informações com outros vazamentos de dados. Eu peguei um exemplo aqui, né? Que nem o Proteus citou, né? O Proteus tinha o cadastro aqui também, no Ashley Madison, né? Então o que eu faço? Eu peguei esse exemplo aqui porque assim, eu identifiquei que tem três campos aqui que são mais ou menos únicos, né? Eu consigo identificar alguém baseado no nome, data de nascimento e endereço, né? Com uma certa precisão assim, quase cirúrgica, né? No meu caso, eu não sou um bom exemplo, né? Porque não tem muitos Anquises onde eu moro e com a mesma data de nascimento do que eu, mas Paulo José da Silva, por aí vai, deve ter um monte, né? Mas se é o caso assim, Paulo da Silva, com a data de nascimento e com o endereço, eu consigo mais ou menos identificar o cara. E aí eu caso essa informação, né, com o cadastro da Ashley Madison. E aí, se eu casar isso daqui, eu tenho, além do CPF, a licença de motorista e um endereço confiável, tudo, eu tenho o e-mail do cara, o usuário e senha, o histórico de pagamento, o número telefônico do cara, as perguntas de segurança, né, o sexo da pessoa. Eu tirei porque não cabia mais no slide, mas tem a preferência sexual dela e por aí vai. Então tem bastante informação aqui que eu consigo fazer qualquer tipo de fraude com esse monte de informação, só de casar isso daí. E como eu casei uma base que é relativamente pequena, mas com uma base grande e confiável, né, que acabou de vazar, está fresquinha e tal, né, a gente consegue fazer bastante fraude só de fazer bater duas bases aí, né, que estão disponíveis aí no mundo underground aí da vida. E aí com isso daí que eu consigo fazer roubo de identidade, ou seja, né, eu consigo clonar a identidade do fulano, da minha vítima, em outros, né, e fazer cadastros nos outros sites, usando informações verdadeiras daquele cara, né, daquela vítima. E aí o negócio começa a ficar sério para as empresas. Eu posso criar contas bancárias em nome do fulano, né? Imagina agora que a gente tem banco digital. Banco digital, você não tem mais que ir na agência abrir uma conta. Você não tem que criar um documento falso, né? Imagina, quem aqui sabe fazer um RG falso? Sabia fazer até os 18, né? Agora a gente faz de conta que não sabe mais, né? Aí você faz um RG falso, né? Até ir para passar na balada, para entrar na balada é fácil, né? Você fazer um RG falso para entrar na balada, para enganar o segurança. Mas imagina você pegar um RG falso e entrar numa agência bancária que tem segurança, polícia e tal, e abrir uma conta com esse RG falso. Se o cara do caixa da agência perceber que, né, desconfiar, o que ele faz? Ele bate o fio, chama a polícia e você já vai preso na agência mesmo, né? Só que com banco digital não. Eu consigo fazer um cadastro e abrir uma conta totalmente online. Né? Eu vou lá, me cadastro lá no banco XYZ, que é totalmente online, né? Ele pede para eu mandar uma foto do meu RG, eu mando a foto falsa, photoshopada com os dados pessoais de alguém, né? E dados válidos, o cara vai ver aquele CPF existe, aquele CPF realmente é do fulano, né? Os dados são válidos, aí me dá a conta para mim. Aí daí eu consigo usar essa conta para receber dinheiro de fraude financeira. Então, esse é o tipo de coisa que fica muito facilitado hoje em dia, né? E os bancos estão sofrendo muito com relação a isso. Tem uma estatística que a gente pegou com vários clientes nossos, que é o seguinte, né? Todas as contas novas que são criadas em bancos e por aí vai, né? Nos 10 primeiros dias que a conta foi criada, né? A chance dela ser uma conta associada à fraude, né? É 15 vezes maior do que uma conta normal, né? Então você tem uma conta corrente normal, tem um cara que acabou de criar uma conta, né? Essa conta nova ela tem 15 vezes mais chance, né, de estar associada a um esquema fraudulento do que aquela conta que você já tinha, né? Tamanha a facilidade hoje, né, de você criar contas usando dados roubados. Então qual que é a preocupação que eu como empresa tenho que fazer? Tem que monitorar. O cara criou uma nova conta, tem que ficar de olho no cara. Entendeu? Assim, o que ele está fazendo de transação aqui? Isso é normal? Isso é estranho. Opa, isso é estranho. O primeiro sinal de coisa estranha, eu já bloqueio a conta, né, chamo a polícia, o Batman e por aí vai. Tá? Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de preocupação como empresa, né, para proteger aí o nosso negócio. Né? Outra informação, assim, né, 70% das transações de fraude, né, assim, alguém invadiu a conta de alguém e fez uma transferência de dinheiro, né, para roubar o dinheiro, né? 70% dessas transferências associadas à fraude, roubo de dinheiro de alguém, né, elas são para contas que são destinatários novos. Então o fraudador entra na conta da vítima, cria uma conta de destino nova, que é a conta que ele tem controle, né, e transfere dinheiro para aquela outra conta.
Né? Então, a grande maioria aí das fraudes que acontecem, quando alguém invade a conta de alguém, é fazer transferência, né, ou pagamento para uma conta que ele não tinha histórico de fazer pagamento antes. Né? Então, o fraudador vai lá, invade a conta de alguém, né, para tirar todo o dinheiro, ele vai cadastrar uma nova conta de destino, porque esse cara nunca transacionou para aquela conta de destino, e vai fazer transferência para isso. Então, boa parte das fraudes tem esse perfil também. Né? Então, você como banco, como empresa que gerencia isso daí, você tem que monitorar esse tipo de coisa. Opa, o cara que botou uma conta de destino nova e fez uma transferência de valor muito grande, tipo metade do saldo que ele tem, né, o crédito inteiro que ele tem, opa, isso é estranho, né? Você tem que monitorar. E outro tipo muito comum é o acesso a contas, né? De novo, né? Tem uma base gigantesca de usuários e senhas roubados por aí, flutuando pela internet. O que o cara faz? Ele vai testar isso daí e vai acessar a sua conta mais cedo ou mais tarde. Esse aqui também é um dado de um caso único, né? De um dos clientes que a gente tem. Né? Eu tinha um usuário navegando no site e, ao mesmo tempo, eu tinha 3 endereços IPs diferentes, né? Logado com aquele usuário acessando o meu site, de um banco. Tá? Então, assim, quem costuma navegar, né, no seu internet banking vindo de 3 IPs diferentes? O que você eventualmente pode fazer? Assim, eu estou navegando pela internet e aí, por via das dúvidas, eu, sei lá, por algum motivo eu acessei o mobile banking também, estou navegando nos dois ao mesmo tempo. Mas 3 IPs diferentes acessando a sua conta ao mesmo tempo, isso começa já a dar uma certa preocupação também, já foge do normal e do razoavelmente normal. Então eu tenho que ter capacidade de monitorar quem está acessando a conta do meu usuário, de onde, né? E principalmente se está navegando simultaneamente de várias origens diferentes, se uma dessas origens está transacionando mais do que as outras e por aí vai. Ter a capacidade de conhecer os meus usuários, né, e monitorar o que eles estão fazendo em tempo real. Aí a gente tem que ter essa capacidade para minimizar a chance de fraude. Né? Outro dado que a gente tem dos nossos clientes, né, que assim, o risco de fraude, né, é 3 vezes maior quando o usuário está navegando em um dispositivo novo que ele não tinha o hábito de usar antes. Né? Então, assim, a gente normalmente somos seres humanos de hábito. Né? Eu sempre navego no meu internet banking e no meu notebook. Eu não vou no cybercafé navegar. Na verdade, eu nunca vou mesmo, né, no cybercafé acessar meu internet banking, nem que fosse a última possibilidade do mundo, né? Mas o usuário normal ele sempre usa, né, os mesmos computadores, o mesmo tablet, vindo do mesmo endereço IP que vai da casa dele ou do escritório. Né? Aí se de repente eu estou vendo um dispositivo novo, né? O cara nunca navegou de um Mac, né? Agora está navegando de um Mac, e de repente o cara virou maquimaníaco. Né? Agora, né, o Steve Jobs já morreu, não está mais na moda, mas de repente o cara resolveu gostar de Mac agora. Né? Aí tudo bem, mas aí está vindo de um IP também que não costuma navegar, que nem o IP do escritório, nem o IP da casa dele. Então você começa a suspeitar isso daí. Então se você vê alguém navegando no seu site de um dispositivo novo, pode ser que aquela, né, tenha um risco bem grande de ser uma navegação aí de um fraudador. Tá? Então a gente tem que ter capacidade de monitorar e visualizar esse tipo de coisa. E aí, para acabar, né, o que acontece normalmente? Quando tem esses mega vazamentos de dados, a próxima onda natural são cybercriminosos usar esses dados, né, para fazer os ataques, né, ataques direcionados. Então, os ataques mais comuns são spam, né, já que eu tenho uma base nova de e-mails fresquinho, deixa eu usar esse e-mail para mandar spam e ganhar dinheiro com relação a isso. E tem muita botnet por aí, né, que faz muito dinheiro mandando spam, né, compre Viagra, né, compre essas coisas. Tá? Por mais que a gente tenha milhões de filtros em servidores de e-mail, webmail da vida, sempre passa um spam ou outro para a gente. Né? E o usuário clica, vai lá e compra o Viagra. Tá? Ou principalmente a questão do phishing, né? Criar mensagens direcionadas para te convencer a clicar naquele link. E se eu tenho capacidade de falar assim, olha, Anquises, você que era usuário do Yahoo, né? Tinha um e-mail tal, né? E o nome do seu cachorro era fulano, né? A sua conta foi acessada por um hacker do mal, tá? Então clique aqui para regularizar a sua senha. E daí você vai lá e cai no site de phishing, porque o cara sabe todos os meus dados pessoais, cria uma mensagem bem convincente e manda isso. Isso acontece direto. Né? Quem aqui nunca recebeu um e-mail de phishing com o seu dado pessoal? Né? Eu não quero citar nomes, mas quem viaja na companhia aérea aí já recebeu algumas vezes de vez em quando. Né? Tem umas companhias aéreas aí que de alguma forma vazou os dados da gente, e de vez em quando você recebe uma mensagem de tipo, fulano, né, do plano de milhagem tal, CPF número tal, né, clica aqui para participar da promoção, ganhe milhas em dobro da vida, alguma coisa assim. Então, isso acontece muito assim.
E aí o próximo passo é o quê? É aproveitar esses e-mails confiáveis e forma de enganar o usuário para fazer o quê? O que dá mais dinheiro hoje para o cybercrime é fazer ransomware. Né? Então, eu te mando uma mensagem confiável, te faço clicar no negócio, você baixa, a secretária do presidente baixa, né, a mensagem, pô, mas eu sempre prestei atenção, né, mas essa mensagem que eu recebi não tinha um erro de português, tinha meu nome completo, tinha meu telefone, tinha meu CPF, e eu cliquei pensando que era verdade. Né? E ela clicou, baixou um ransomware, o ransomware criptografou o computador dela, né? O computador da secretária do presidente é o computador mais importante da empresa, né? Se parar o servidor web, se parar o banco de dados, ninguém percebe, mas se parar o computador da secretária do presidente, a empresa inteira para e vai todo mundo, né, dar suporte para ela, para toda a área de TI por conta disso. E aí é extremamente comum aí, né, o pessoal explorar esses dados aí para fazer ataques direcionados, né? Então, assim, surgiu um novo mega vazamento de dados, pode ter certeza que vai ser seguido por uma onda aí de phishing, malware e ransomware tentando entrar na sua rede. E aí, para acabar, né, queria trazer 2 pontos aí para a gente refletir, né, mais voltado aqui para a nossa realidade. Um comentário muito interessante que a galera compartilhou nos grupos de WhatsApp que eu participo de segurança, né? O cara falou, né? Esse cara aqui, ele é um especialista de segurança americano, tal, fodão da vida, né? Ele falou assim, né? Uma grande vazamento de dados toda semana, o tempo todo, o que isso mostra pra gente? Isso mostra, né, que as empresas estão falhando no básico, né? Não adianta a gente vir aqui falar de machine learning, né, inteligência artificial, falar de blockchain, tal, né? Agora nessa hora estou criando inimizade com os palestrantes que passaram antes, né? Se as empresas estão falhando no básico, né? E se a gente for parar para ver, né, aqueles grandes vazamentos de dados que estão tendo o tempo todo, são empresas que não estão fazendo o básico, não estão atualizando o patch que já existe. Não é nem que o fraudador inventou, o atacante descobriu um zero day e atacou essa empresa. Não, ele pegou uma vulnerabilidade que foi anunciada 2 meses atrás e entrou no banco de dados de uma empresa. Né? Mandou um phishing para o funcionário caiu, baixou o malware e daquele malware ele conseguiu acessar o banco de dados da empresa. Então, se a gente for ver, praticamente todos esses grandes casos de vazamento de dados são falhas básicas e simples, né, que poderiam ter sido evitados. Tá? De repente eu tenho um processo que realmente demorou para instalar, para aplicar o patch, demorou 2 meses porque a minha empresa é burocrática. Então, por que aquela base de dados não estava criptografada? Por que aquela informação estava exposta? Né? Então, assim, você tem vários controles de segurança que você poderia ter aplicado, né? E, por exemplo, no caso do Equifax, estão questionando isso. Né? O CSO, né? o diretor de segurança e o diretor de tecnologia, o CEO, eles foram demitidos por conta desse vazamento de dados. Foram demitidos. Né? Foi para a rua, pá, né? Chutou a bunda dos caras. E eles estão sendo obrigados a depor no Congresso dos Estados Unidos para justificar por que isso aconteceu. Uma das últimas notícias que surgiu essa semana foi que o CEO está dizendo que a culpa foi do funcionário lá que não atualizou o negócio e tal, né? Está tentando botar a culpa aí no peão. Ou seja, a gente acha que eu sou estagiário, sou o administrador de rede aqui, né? A empresa não está querendo atualizar, né? Para azar da empresa, não, cara, você pode ser responsabilizado. E no caso do Brasil, pelo novo Código Civil, o funcionário ele é responsabilizado civilmente, né, se ele não atuou profissionalmente com diligência, ou seja, se você era o cara que tinha que instalar patch na empresa e você não instalou, por qualquer motivo que seja, e eu provar isso, a empresa pode processar você, né, ou se alguém processou a empresa porque vazou informação, a empresa pode jogar o processo em cima das suas costas também. Então, o que acontece? Assim, a gente está falhando em fazer o básico de segurança, instalar patch, né, botar criptografia onde deve, gerenciar os ativos da empresa. Então, assim, são coisas que existem desde os primórdios da internet. Não é? A gente não está falando assim que eu tenho que proteger com machine learning. Né? As empresas, lógico, o ideal seria que a gente já tivesse nesse passo. Né? Quisera eu que as empresas brasileiras já estivessem investindo em tecnologia de segurança, usando machine learning, blockchain, criptografia quântica, né, nanotecnologia, biocombustível e todo mais buzzword que a gente conseguir inventar. Mas a gente está bem antes, né, e na verdade o mundo inteiro está bem antes. Né, o mundo inteiro está bem antes, assim, a gente está falhando no básico de segurança. Tá? E a gente pode ser responsabilizado por isso, a mensagem. E aí, para acabar, assim, eu dei um monte de exemplo de vazamento lá fora, né? E não tem nenhum vazamento aqui no Brasil, cara. Os caras invadem o Yahoo, né?
Porra, o Yahoo é o Yahoo, né? O Yahoo é uma puta empresa grande e tal, roubam 3 bilhões de dados dos usuários do Yahoo. E ninguém invade nenhum provedor do Brasil, nenhuma empresa do Brasil, etc. Né? Só que a gente é tão bom de segurança, a gente é bom de segurança em voto, né? Na urna eletrônica. Né? Nossa urna é a mais segura do mundo, nunca foi invadida. Né? Tá aqui a propaganda do TSE que disse, né? Os bancos são invadidos por hackers, órgãos internacionais de segurança são atacados, empresas multinacionais são vulneráveis, né? Mas a nossa urna é segura. Por quê? Porque a gente brasileiro é bom, será? Né? Ou porque a gente é igual avestruz que enfia a cabeça no buraco, fica com o bundão de fora e acha que está seguro. Né? Basta qualquer um de nós aqui dar uma pesquisada rápida para descobrir a resposta com relação à urna. Né? Assim, tem milhões de questionamentos aí com relação à segurança da urna. E aqui no Brasil, porque você que não tem vazamento de dados das empresas? Ou será que tem e a gente não está sabendo? Né? Eu sou da teoria que deve ter um monte de vazamento de dados, a gente não está sabendo. Porque assim, se o cara consegue invadir o Yahoo, por que não vai conseguir invadir o provedor de esquina aqui de Curitiba, de São Paulo, de qualquer lugar que seja? Ou mesmo um provedor grande aqui. Ou mesmo um e-commerce grande aqui, ou mesmo um banco, por aí vai. Né? De vez em quando a gente ouve uma notícia, né? Foi você, Felipe, que falou da... Não. Foi você, Fábio, que falou da... Não, de um banco brasileiro aqui que teve esses dias vazaram e tal, né? E aí o banco desmentiu, porque aqui no Brasil, assim, a gente não, ao contrário do lado dos Estados Unidos, a gente não tem uma lei que obriga as empresas a avisar os clientes, né, que os dados deles foram acessados indevidamente. Né? Nos Estados Unidos é lei. Né? Mais engraçado do que isso é que nos Estados Unidos o pessoal tem o hábito de seguir a lei. Né? É estranho, né? É incompreensível, né? Mas os americanos são doidos. Né? Eles saem por aí, atiram gente na rua tal, e também cumprem lei. Né? Eles têm esse hábito, eles criam lei lá e eles cumprem. Então alguém foi lá e criou uma lei. Olha, lei de proteção de dados. Né? Se alguma empresa tiver seus dados invadidos e roubados, você é obrigado a comunicar os seus clientes de que os dados deles foram acessados indevidamente. E as empresas fazem isso, velho. Né? Alguém foi lá e invadiu o Yahoo vai lá e anuncia. Olha, gente, desculpa aí, foi mal, tal, roubaram os dados aqui de vocês, tal. Né? Vou fazer uma campanha, vou dar uma promoçãozinha, né? Te dou um vale de desconto na loja, online e tal. Né? Te dá alguma coisinha, mas te avisa. Né? Aqui no Brasil não, o cara provavelmente invade um monte de empresa por aí, rouba gado e tal, e ninguém fica sabendo, a empresa descobre, né, esconde tudo, né, joga tudo por baixo do tapete e fica por isso mesmo. Tá? E esse é uma das grandes discussões que a gente tem hoje, né, aqui no Brasil existe já em discussão no Congresso um projeto de proteção de dados pessoais. Quem está acompanhando isso daí? Devia estar. Né? Então, assim, no Congresso nosso, está em discussão um projeto de proteção de dados pessoais que, entre outras coisas, prevê que as empresas são responsáveis pelos dados que elas coletam, que elas armazenam, que nós, como usuários, a gente tem o direito, né, de saber que os dados que a empresa coleta e como que guarda isso daí. A empresa é obrigada a informar, e se der algum problema, a empresa é obrigada a informar também. E se um dia eu quiser sair, encerrar aquele serviço, né, a empresa é obrigada a pagar os meus dados. Eu não tenho que guardar aqueles dados se eu não sou mais cliente dela, por exemplo. Então, esse tipo de lei está em discussão no nosso Congresso. Tá? Para quem acha que o nosso Congresso só faz outras coisas que não devia, né? Eles também de vez em quando discutem lei. Se eles vão criar lei de verdade ou não, depende da pressão nossa. Né? E pela amostragem aqui dá para ver que a gente está bem preocupado com relação a isso e estamos pressionando. Né? Só que não. Tá? O pessoal que está online, né, não vai saber, não vai entender a piada, tem um só que não no final. Tá? Mas é isso, gente. Isso é que eu queria comentar aí. Né? Que nem eu falei, aqui tem uma referência desse site Hive Web Impounded, que é bem legal. Né? Você bota, o site é verdadeiro. Tá? Você bota o seu e-mail lá, ele vai dizer se seu e-mail participou de algum vazamento. Né? O site é confiável. Né? Mas assim, se um dia vocês receberem algum e-mail do tipo assim, olha, para você descobrir se o seu dado de cartão de crédito foi roubado, tal, preencha aqui o seu dado de cartão de crédito, que eu vou dizer que sim ou que não. Não preencha, tá? Porque ele automaticamente vai ser roubado. Tá? Mas nesse caso específico, o site é confiável. Na primeira vez que eu vi alguém divulgando isso daí, já faz um ano atrás mais ou menos, a primeira coisa que eu fui foi descobrir quem que era o cara, fui ver o registro do DNS, né, para ver quem que registrou esse site, descobri que o cara realmente era de verdade, realmente o cara trabalhava na Microsoft, né, fiz todo um background check para descobrir que o site realmente é confiável, e o site é. Tá? Isso, quase tudo que eu falei, tem um blog da RSA que comenta isso daí também, se quiserem dar uma olhada. Né, e por aí vai. Então, obrigado aí, pessoal.